Sabe aquele velho ditado que São Paulino não tem um dia de paz? Então, ele atualizou. Agora é: São Paulino não tem um dia de paz nem na vitória. E dessa vez, além da vitória, o São Paulo se classificou em primeiro lugar do grupo, podendo ser até a segunda melhor campanha dessa fase na Libertadores. E agora estão dizendo que o São Paulo pode ser desclassificado da competição? Que história é essa? E eu vou falar sobre isso e também sobre o Zubeldia, que ficou bravo mais uma vez na coletiva por causa de mais uma pergunta tendenciosa e fora de hora. E gostaria também de mandar um abraço para um amigo nosso que foi trabalhar em um clube rival, tá? Só que antes, se você gostou dessa vitória e da classificação do São Paulo na Libertadores, prega o dedo no like com vontade, clica no joinha e, se possível, se inscreva no canal, tá bom? São Paulino ou não São Paulino é muito bem-vindo por aqui. E para dar uma ajuda plus no engajamento desse vídeo, comenta qualquer coisa aqui no espaço dos comentários. E esse comentário que está fixado tem um link da Mais Ágil para você que está precisando de dinheiro e tem aquela grana presa no FGTS. Entre em contato com a Mais Ágil através desse link, você vai falar no WhatsApp deles e eles vão resolver esse problema para você, tá? E até um dia útil esse dinheiro vai parar na sua conta. Resgate até 10 anos de FGTS e falando que veio através do canal Renato Persona, você concorre a uma camisa do São Paulo. Dito isso, gostaria de mandar um abraço e os parabéns para o Dorival Júnior, que conseguiu contribuir com a queda do Corinthians na Sul-Americana, frente a uma equipe chamada Huracan, que tinha cerca de 9 desfalques. E muito obrigado, Dorival, porque você reacendeu aquele meme que a gente gosta de ver. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, sua mãe? Que ninguém sabe quem é. Aos corintianos, perdão, eu não podia deixar passar, tá? Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. E aos São Paulinos, que tem o Dorival como um semideus futebolístico, tá aí a resposta. O cara não opera milagre, não. Mas o Dorival é um cara de sorte, hein? Pra sorte do Dorival, essa vergonha do Corinthians não repercutiu como deveria, até porque uma parada que aconteceu no jogo de São Paulo roubou a cena e chamou a atenção da mídia esportiva. E infelizmente não foi por causa da classificação em primeiro lugar do grupo e praticamente com a segunda melhor campanha dessa fase da Libertadores. Foi por causa disso aqui. Ó. Jogador do Tajeres acusa a Bobadilha de São Paulo de xenofobia em jogo pela Libertadores. Navarro ameaçou deixar o jogo depois de discutir com o volante paraguaio do tricolor. Lateral esquerdo do time argentino disse ter sido chamado de venezuelano morto de fome. Eu já vou dar minha opinião sobre essa situação aí, só que estão falando que o São Paulo pode ser desclassificado da Libertadores por causa disso. Se forem eliminar clubes da Libertadores e da Sul-Americana por causa de preconceito e alguns crimes que rolam por aí, vai sobrar uma porção pequena de clubes, né? É mais fácil pular para as quartas de final. E diga-se de passagem, quem mais sofre com preconceito nesses torneios da Comebol somos nós, os brasileiros. E é passado para a Comebol e até agora não fizeram nada de relevante. E como dizia o meu pai, que Deus o tenha, um erro não justifica o outro. Não é por causa que nós brasileiros sofremos preconceito nessas competições aí, é que nós temos que fazer vista grossa ou relativizar o que aconteceu em campo nessa partida aí. Eu tô vendo muita gente falando, é mimimi, pô, futebol tá ficando chato. Gente, vamos separar as coisas. Se o Bobadilha falou essa merda e for provado que ele falou, meu amigo, isso é grave. Ele mexeu com um povo que está sofrendo demais na mão daquele cidadão lá. E você sabe muito bem quem é. É que eu não quero começar a falar sobre isso, senão eu vou entrar no campo da política, aí vai bagunçar tudo aqui, tá? Então, se o Bobadilha falou e for provado que ele falou, o São Paulo tem que tomar uma atitude. Não precisa demitir o jogador, mas faz ele pagar umas cestas básicas e mandar para aquele povo. Ajudar alguma ONG, sei lá, se vira, cara. Falou merda, agora arque com as consequências. E convenhamos, ele tacou água no chope do São Paulo, né? Pô, era para comemorar, era para ser uma noite maravilhosa e aconteceu isso daí. São Paulo vai ser eliminado, vai ser desclassificado da competição por causa disso? Não, não vai, não tem essa possibilidade. Mas ficou feio, atrapalhou. E para piorar, essa patifaria aí respingou até no Zubeldia na coletiva.
Perguntaram para ele o que ele achava dessa situação e ele respondeu isso aqui, ó. Nos classificamos em primeiro com um time com muitos jogadores jovens, com muitos desfalques, todos entregando-se ao máximo, e as duas primeiras perguntas não têm nada a ver com isso. Nos classificamos em primeiro. Desconheço essa situação. Imagina você no meu lugar. Estou a 50 metros. Vejo que o jogo para por 10 minutos. O que posso saber dessa situação? E só para constar, eu vi um babaca falando que ele não tem empatia e chamou até ele de lixo. Mas, cara, até o momento ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Como é que ele vai dar a opinião dele em cima de um fato que ele não sabe? Fala pra mim. O jogo acabou, o Bobadilha correu pro vestiário e desapareceu. E naquele momento o Zubeldia reuniu todo mundo ali no campo e começou a conversar. De repente estava na coletiva e começaram a perguntar sobre essa situação para ele. Como é que o cara vai responder uma parada que ele não tem nem ideia do que aconteceu? Certo? Todo mundo ficou confuso. Viu o cara chorando, o cara mesmo nem queria falar sobre esse assunto. Depois que terminou o jogo, em alguns minutos, ele foi se manifestar. Então, antes de chamar o cara de lixo, falar que ele não tem sensibilidade, procura saber antes de falar merda. É muito triste saber que nesse país o oportunismo impera, né? A fritura do Zubeldia continua até mesmo diante a uma classificação em primeiro lugar e podendo ter a segunda melhor campanha na Libertadores. É importante frisar isso daí. E quanto aos jornalistas que fizeram essas perguntas referente ao caso para ele, segundo ele foram as duas primeiras, né? Enfim, que seja. Esse tipo de pergunta é minimamente tendenciosa e provocativa. Eu não sei quais os jornalistas que fizeram essas perguntas para ele, mas são caras bem articulados. Imagino eu que essas perguntas não saíram vazias. E talvez eles conseguiram o que eles queriam, a tal da polêmica, porque isso dá engajamento, ainda mais contra o São Paulo. Resumindo, Bobadilha, se fez a merda, arque com as consequências. Zubeldia, parabéns Zubeldia, fechado com você, trabalhador, honesto, né? Tem o futebol correndo pelas veias, certo? Tá aí com o São Paulo esfarelado, cheio dos desfalques, e levou 22 atletas para essa partida, sendo eles 9 jogadores da base. Mais uma vez, parabéns Zubeldia, calou a boca de muitos tendenciosos. Ai, morreu o dia, calça apertada, blá blá blá. Simples assim. Para fechar com chave de ouro, vamos São Paulo e chupa Corinthians. Pá! Acesso negado. Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Porque ninguém sabe quem é.